Paz do Senhor a todos. Vamos fazer uma leitura no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 2, 3, 7, 8 e 9, aonde fala aqui da ordem que Deus dá ao rei Saul e da obediência incompleta do rei Saul perante essa ordem. Aqui diz assim: e assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me lembro do que fez Amaleque a Israel, o que se opôs no caminho quando subia do Egito. Vai agora, pois, e fere Amaleque, e destrói dele tudo que tiver, e não tenhas dele piedade. Mate homens e mulheres, meninos e até os que mamam, desde vacas e ovelhas, camelos e jumentos. A palavra-chave é destrói dele tudo. Não era para deixar nada. Amaleque, que na tipologia do Antigo Testamento é um tipo da carne, a carne pertence à natureza adâmica ou natureza pecaminosa, caracteriza os esforços próprios do homem para salvar-se por meio de boas obras, dinheiro, educação ou religião. É a ruína de quem segue por esse caminho, é a fonte do conflito maior do cristão. Paulo disse: se viverdes segundo a carne, morrereis. Romanos 8,13. Então a ordem foi bem clara. Era para matar todos os amalequitas, do menor, daquele que mamava, ao mais velho, incluindo ao rei e todos os animais. Não era para deixar nada vivo. Era a ordem do Senhor, não é a ordem do homem. E aqui no versículo 7... é a obediência incompleta do rei Saul. Diz assim: e Saul feriu os amalequitas, desde Avilã até chegar a Sur, que está na fronteira do Egito. Então quer dizer que ele matou os amalequitas. Mas vamos ver o que a palavra continua dizendo. Um resumo aqui: os amalequitas eram os inimigos determinados e cruéis do povo de Deus. Foram os primeiros que o atacaram no deserto. Êxodo 17. Quando Israel estava deprimido e débil, eles atacaram os fracos dentre eles, Deuteronômio 25:18. Devido a este ódio, Deus ordenou a extinção dos amalequitas. Mas se ele fez isso daí de imediato? Não. Deus, ele é misericordioso, ele é amor, mas ele não pode permitir que o pecado continue, as pessoas fazendo mal uns para os outros e deixar ocorrer tudo da forma que o ser humano quer. Ele insistiu com o seu povo para não esquecer de cumprir essa responsabilidade, assim que os israelitas estivessem assentados em Canaã, Deuteronômio 25:19. Eles esqueceram, mas Deus não esqueceu. De fato, Deus deu a Amaleque 500 anos de descanso para arrepender-se, mas foi em vão. Essa nação, como as 7 nações de Canaã, resistiu a todo impulso divino e por fim tornou-se tão corrupta que, pelos interesses da humanidade, o amor decretou a extinção absoluta de Amaleque. E o versículo 8 diz: e Agag, rei dos amalequitas, ele tomou vivo, mas a todo o povo matou a fio de espada. Mas por que o rei Saul iria manter vivo o rei, sendo que matou a todos? Ele tinha que cumprir a palavra do Senhor. Será que ele queria tirar proveito ali? Fazer algum acordo com esse rei? Não sabemos. Não sabemos disso. Esse sempre foi o problema do cristão. Desejamos destruir todo o que era vil e fraco. Entretanto, é muito difícil para nós destruir o melhor. Nós nunca queremos abrir mão do melhor e destruir. O que consideramos o de melhor é uma pergunta que você tem que fazer para você. O que você está considerando de melhor é algo que está te levando próximo de Deus ou te afastando de Deus? Isso diz respeito a tudo que confiamos, além de Cristo e do que Cristo fez por nós na cruz. Algo que se torne objeto de nossa fé. Além da cruz, não importa quão bom possa ser em si mesmo, deve ser eliminado. A fé em qualquer outra coisa deve ser destruída completamente. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas, e do gado maior, os grandes e os carneiros, e tudo que de melhor havia. Não os quiseram destruir totalmente, mas tudo que era vil e fraco destruíram completamente. Aqui, portanto, temos aqui um quadro perfeito, não somente dessa época, e sim também do cristianismo moderno. A única coisa que Deus aceitará é Jesus Cristo e ele crucificado. 1 Coríntios 1:23. A mensagem da cruz é fácil de entender.
mas não é fácil de crer nela. O homem acha que precisa pagar, o homem acha que precisa fazer obras, mas por obras, por leis, por doutrinas e por dinheiro, ninguém entrará no reino dos céus. O homem religioso ainda gosta de aferrar-se aos seus próprios esforços particulares e obras, quaisquer que sejam, os quais Deus nunca pode aceitar. Veja bem, sabe o que acontece? Quando você está no seu serviço e você recebe uma ordem do seu chefe, você não cumpre ela, você faz ela pela metade, você é desobediente. Você cumpre uma ordem, você cumpre algo incompletamente. Assim foi com o rei Saul e ele fez o quê? Ele perdeu a unção que tinha de Deus, se manteve como rei até sua morte. Davi não foi matá-lo, mas ele perdeu a unção que ele tinha junto de Deus. Assim pode ser você no seu serviço, em qualquer local, até na sua casa. Você pode perder aquela autoridade, perder aquele amor e continuar sendo alguém, continuar ali como um membro da família, como um trabalhador, mas não mais bem visto por aqueles que estão ao seu redor. E olha só que tragédia, quando Deus mandou matar todos, mas aí muitos vão falar, Deus ele não é cruel, Deus não manda matar ninguém, Deus não faz nada, Deus é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente, ele não muda e a ordem dele tem que ser cumprida. Se a palavra diz que ele mandou matar dos bebês aos mais velhos, incluindo ao rei, é para ser feito. Sabe o que aconteceu pela desobediência de Saul? No vídeo que eu fiz ontem de Esther, existia um homem lá chamado Amã, que quase conseguiu matar todos os judeus. Sabe quem era Amã? Ele era um amalequita. Mas como pode ele ser um amalequita, sendo que Deus mandou Saul matar todos, todos morreram, inclusive mulheres. Sendo assim, não tinha como nascer mais nenhuma criança, mas não se esqueça, o rei estava vivo. E sabe o que Saul deve ter feito? Ó, meu rei, tá aqui a comida, tá aqui a bebida, um vinho, tá aqui o pão, tá aqui o azeite. O senhor também precisa de uma mulher para aquecer o senhor durante a noite, que as noites lá são frias. Numa dessa, o rei coabitou com essa mulher, fazendo nela um filho. O rei morre, mas a mulher não, porque ela não era malequita. E aí nasce uma nova geração de amalequitas, onde que no futuro eles quase destruíram o povo de Deus. A ordem de Deus tem que ser obedecida. Toda ordem, contanto que não te leve ao mal, contanto que não te afaste de Deus, contanto que não seja errada perante a lei civil, deve de ser exercida, para que não venha ocorrer coisa pior no futuro. Deus abençoe a todos, um forte abraço, até o próximo vídeo.